Pessoas por aí não acreditam que alguém viveu com tanto amor por nós. Querem achar em tudo uma explicação, tentam provar que tudo foi em vão. Sei que Ele é real, morreu na cruz, por isso eu acredito no nome de Jesus. Sim, acredito no poder que vem da cruz. Creio nas marcas que estão em suas mãos. Nunca ninguém mostrou tão grande amor por mim. E como posso não acreditar no nome de Jesus? Esse nome tem poder de vidas transformar. Muitos milagres fez acontecer, são tantos eu bem sei. Por este nome, pessoas tão fiéis deram a vida por acreditar em Cristo lá na cruz. Não foi em vão que Ele por nós morreu. Vida e paz Ele nos prometeu. Sei que Ele é real, morreu na cruz, por isso eu acredito no nome de Jesus. Sim, acredito no poder que vem da cruz. Creio nas marcas que estão em suas mãos. Nunca ninguém mostrou tão grande amor por mim. E como posso não acreditar no nome de Jesus? O que ainda falta acontecer pra você? Acreditar que Cristo vive. Tome sua decisão, junte-se a nós cantando. Eu acredito no nome de Jesus. Sim, acredito no poder que vem da cruz. Creio nas marcas que estão em suas mãos. Nunca ninguém mostrou tão grande amor por mim. E como posso não acreditar no nome de Jesus? E como posso não acreditar, em Jesus. Como vai você? Tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa semana já.
Essa é a nossa penúltima noite e vocês, junto comigo, têm sido bravos guerreiros. E nós temos orado, eu, pastor Gideão, pastor Vinícius, pastor Itaniel, temos orado várias vezes durante o dia por cada um de vocês que estão aqui conosco, por cada um de vocês que estão nos acompanhando aí pela internet. Quando eu vinha para cá semana passada, eu questionei várias vezes comigo o que é que Deus queria de mim aqui durante essa semana. E eu mencionei isso aqui para vocês. Eu sou um como você, nem um pouquinho melhor, tão pecador quanto você, tão falho, tão pequeno. É um desespero para a gente levantar aqui e olhar para um auditório desse tamanho e não saber o nome de 98% das pessoas que estão aqui. Mas eu venho em nome de um Deus que conhece cada um de vocês individualmente. Eu venho em nome de um Deus que sabe detalhes da sua vida que você não sabe. Lembra de coisas que você não lembra. É capaz de contar coisas a seu respeito que você nem imagina. E esse Deus que te conhece tão bem, me pediu para dizer para você o quanto Ele te ama. O quanto Ele está desesperado para cuidar da sua vida. E eu acredito que durante esta semana, nós demos passos muito fortes e muito firmes. Nós entendemos que a melhor coisa para fazer na vida é entender o amor de Deus. É conhecer o amor de Deus. Tudo fica tão gostoso quando a gente faz por amor. Não por pressão, não por fiscalização, não por vigilância. É tão gostoso ser fiel à minha esposa, porque eu a amo. Não tem como ser diferente. É tão gostoso ser fiel ao meu Deus, porque eu o amo. Se eu estudo sobre um Deus que não tira os olhos de mim um segundo, eu sou tentado a olhar um Deus que me fiscaliza, me vigia o tempo todo. Mas se eu entendo o quanto esse Deus me ama, eu olho para um Deus que não cochila, não dorme nem de noite e nem de dia, cuidando dos meus passos. Não é uma delícia isso daqui? Olha como o amor transforma todas as coisas. Mas eu não posso me perder nessa visão de que se Deus é amor, aí eu vou viver de qualquer jeito, eu não preciso fazer nada, Ele vai me salvar de qualquer jeito. Volta e meia eu ouço alguém dizendo assim: pastor, o senhor acha mesmo que Deus vai me tirar do céu? Vai tirar minha salvação por causa de um negocinho tão pequenininho assim? Eu vou dizer uma coisa para você muito sincera hoje. Talvez até eu volte a falar sobre isso amanhã, não prometo. Deus não está nem aí para as coisas que você faz ou deixa de fazer. É tão estranho isso, né? Se você matar uma pessoa, não é isso que incomoda Deus. Dói aquele filho, mas não é a sua ação que incomoda Deus. Nós olhamos muito para as nossas ações. Deus olha para o nosso coração. Nós lutamos contra os nossos pecados, mas os nossos atos pecaminosos, as coisas que nós fazemos, são apenas um reflexo do nosso coração. Deus opera uma obra na minha vida e na sua vida, que é uma transformação que vem de dentro para fora. O que eu faço, ou o que eu deixo de fazer, é um reflexo do que existe dentro de mim.
Você entendeu essa diferença? O problema não está nas coisas que eu faço. O problema está no meu coração. Por isso, não se preocupe com as suas atitudes hoje. E nem amanhã. Não é essa a minha luta, não é essa a sua batalha. A nossa luta é desfrutar esse amor de Deus, a comunhão com Ele todos os dias. E Ele vai mudando a nossa vida. Isso vem de dentro. Você não percebe. Mas você olha para trás, quem eu era há 5 anos atrás? Alguma coisa mudou na minha vida. Deus trabalhando no meu coração. Se não mudou nada, é porque eu estou com um problema de relacionamento. Deixa para lá, esse não é o tema de hoje. Eu falei tanto sobre oração, né? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Ai, que vontade de falar dos evangelhos. Eles são tão diferentes um do outro. É tão legal isso daqui. Você já estudou a diferença que existe entre o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João? Se um dia você for a Brasília, na catedral ali de Brasília, aquela foto bonita que a gente vê da catedral, aquela não é a igreja, aquilo é só o telhado da igreja. A igreja está lá embaixo. Tem lições maravilhosas, eu fico admirado, conhecendo Brasília, é impressionante quantos detalhes existem na construção daquela cidade. Há uma mensagem muito forte: para entrar naquela igreja você tem que descer a rampa, ela está embaixo da terra. A gente só vê o telhado dela. Porque a mensagem é que para me colocar diante de Deus eu tenho que descer, eu tenho que me humilhar, eu tenho que me esvaziar de mim mesmo. E na calçada, na entrada, tem 4 estátuas enormes, enormes. São os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e do outro lado sozinho, João. Isso é uma mensagem teológica profunda. Mas amanhã eu vou dizer para você por quê, tá? Vamos ficar aqui em Mateus. Se eu começar a falar dos evangelhos aqui, a gente vai longe nisso aqui. Mas hoje é outra coisa. A gente falou tanto sobre oração, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 14, a partir do verso 13. A Bíblia começa contando daquele sermão em que Jesus fez e que havia uma multidão de pessoas. E os discípulos começaram a pressionar Jesus. Deus é relacional. A gente vive desesperado com essa máquina pendurada no pulso, pressionando a gente dia e noite, dia e noite, dia e noite. Eu vivo me pressionando em cima disso daqui. Mas dá para perceber que é contra a nossa natureza. Deus nos fez relacionais. E Jesus tinha interesse nas pessoas. E os discípulos cutucando Jesus: Jesus, tem que ir embora, para de falar, você já não viu que falou demais? Manda esse povo embora, Jesus. Olha a hora. Por que mandar embora? Olha, quem quiser ir embora, vai embora. Engraçado como é que a gente marca a hora para tudo, né? Outro dia eu fui pregar numa igreja, um ancião chegou para mim no quartinho pastoral. Eu estava ali, fui terminando a escola sabatina, eu já fui mais cedo para orar. Daí a pouco chegou o ancião, correndo. E ajeita daqui. O senhor que é o pastor que vai pregar? Eu falei: bom dia, tudo bem? Bom dia, o senhor que é o pastor que vai pregar? Eu falei: acho que sou, me convidaram para isso. Pastor, 11h30, tá? Eu falei: não é 10h30? Ele falou: não. 11h30 o senhor tem que parar de falar. Se o senhor não parar de falar 11h30, o povo aqui levanta e vai embora. Eu falei: sim, senhor. Entrou a plataforma, vem toda essa liturgia, não sei o que, lá. Ele me apresentou para a congregação, me entregou o microfone. Pois não, pastor?
Eu olhei no relógio, era 11h40. Eu disse assim, irmãos, segundo esse meu ancião querido aqui, 11h30 vocês levantam e vão embora. E agora são 11h40. Por ele, nós vamos fazer uma oração e encerramos o culto aqui. Para mim não tem problema. Eu até entendo que alguém pode ter um horário marcado. Então nós vamos fazer oração e encerrar o culto. Quem precisar ir embora, fique à vontade. Mas para quem quiser ficar um pouquinho mais, eu vou abrir a palavra de Deus e vou pregar. Eu nunca vi ninguém que quando o jogo termina empatado e vai para a prorrogação dizer assim, chega. Me disseram que eram 2 tempos e 45 minutos. Agora inventaram mais 2 e 15? Ah, não, chega. Já deu horário, estou indo embora. Você já viu alguém desligar a televisão? Ele comemora, oba, tem mais jogo. E se a prorrogação terminar empatado, for para disputa de pênalti? Ah, não. Eu já dei uma meia hora, esses caras não se viram. Ah, que é isso? Porque 22 homens correndo atrás de uma bola, dá uma bola para cada um e resolve logo esse problema, né? Pois a gente fica, assiste a disputa de pênalti, assiste a entrega do troféu e depois ainda fica assistindo aquele blá 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 que repete o jogo tudo de novo. Mas aqui a gente marca a hora. Jesus olhou para os discípulos e falou assim, para que mandá-los embora? Ah, Senhor, eles estão com fome. Ué, então dá comida para eles. Como é que nós vamos dar comida? A gente só tem esses pãezinhos, peixinhos aqui. Manda o povo sentar. Olha, se o povo já não queria ir embora de barriga vazia, de barriga cheia, é agora que ninguém saía. É agora que ninguém saía dali. Aí daqui a pouco volta o discípulo, Senhor, olha a hora. Você fica falando, blá, 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 chega. Para que parar? Tá tarde, tem que mandar o povo embora. Ué, para que eu vou mandar embora? Quem quiser ir embora vai. Mas nós temos que atravessar o rio. O rio não, o lago. Lago de Genezaré. É o mar da Galileia. É o mesmo lugar. Jesus nunca teve contato com o mar de água salgada. Toda vez que a Bíblia menciona mar, em relação a Jesus, está falando do lago de Genezaré. Se depois você olha lá atrás da sua Bíblia, se tiver algum mapinha, você vai ver lá. É uma bolinha assim, lá na Galileia. No centro, por isso recebeu o apelido de Mar da Galileia. Mas é um lago muito grande. Tão grande que de um lado da margem você não enxerga o outro lado da margem. Muitas cidades estavam ao redor do lago. Jesus, quando chamou os discípulos, eles eram pescadores. Ali no Mar da Galileia, no lago de Genezaré. Boa parte do ministério de Jesus aconteceu ao redor do lago. E tem tanta história disso aqui. Aliás, o lago fornecia o ambiente ideal para Jesus pregar. Porque ele ficava junto da água, o lago é cercado por uma cadeia de montanhas, as pessoas se sentavam na encosta da montanha, um auditório igual está aqui assim, pouco mais inclinado, ele falando perto da água, as pessoas podiam ouvi-lo. Nesse dia aqui tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, diz a Bíblia. Cerca de 10.000 pessoas sem aparelho de som. Imagina. Se pifou o som aqui, acabou tudo. E como é que Jesus falava para 10.000 pessoas sem som? O lago permitia isso. Tão legal. Eu fiz essa experiência no Espírito Santo uma vez. O pastor me levou para um lago lá no interior do Espírito Santo, junto de uma montanha assim. Ele foi lá no alto da montanha, eu fiquei lá embaixo. E de lá de cima ele gritou, faz o teste agora! E lá embaixo, junto da água, eu falei assim, baixinho para ele, se você está me ouvindo, levanta a perna. E lá em cima da montanha ele fez assim, ó. É impressionante, impressionante. Como o ambiente era favorável para isso daqui. Mas eles tinham compromisso no dia seguinte do outro lado do lago. E aí os discípulos começaram a dizer, Senhor, está vendo? O senhor fica falando, nós vamos sair tarde daqui. Aí sabe o que o senhor faz? O senhor dorme no barco, porque até quando dá tempestade o senhor está dormindo.
E a gente que tem que ralar a noite inteira remando lá, né? Ah, vocês estão com pressa? Faz o seguinte, entra no barco e vai embora. Não, peraí, como é que a gente vai entrar no barco e vai embora? O compromisso é teu, o senhor entra no barco e vai embora. Mas o compromisso é teu, como é que nós vamos chegar lá amanhã sem o senhor? Está todo mundo te esperando, mas vocês estão com pressa, eu não estou. Eu quero atender as pessoas. Vocês estão preocupados com as coisas, com as horas, com os compromissos. Então, por favor, vá embora. A Bíblia diz, aqui no verso 22, que Jesus obrigou os discípulos para que entrassem no barco e fossem embora. Quase que ele disse assim, me dá sossego e me deixa atender essa multidão. Os discípulos foram e Jesus ficou. E diz a Bíblia que Jesus atendeu a todos eles. Verso 23, tendo despedido a multidão, saiu correndo, porque ele estava atrasado agora. E ele tinha que alcançar os discípulos no meio do lago, certo? Certo ou errado? Vocês estão dizendo que eu estou errado? Como é que você vai dizer que eu estou errado? Eu sou o pregador hoje aqui. Ah, mas a Bíblia diz outra coisa. Ah, agora eu gostei de ver, já falei isso para você. Questiona o que eu estou falando, vem para a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus despediu as multidões e fez o quê? Subiu ao monte para orar. Sabe quando você acorda atrasado? Aliás, aqui em São Paulo, quase todo dia a gente acorda atrasado, né? Que loucura que é isso daqui. Você tem vontade de orar? Há tanta coisa sobre oração. Eu não sei nem por onde eu começo. Vamos lá, primeira coisa. Jesus gostava de orar sobre os montes. A gente acabou criando uma ideia pagã, que quando eu subo na montanha eu estou mais perto de Deus. Você já teve essa sensação assim, quando você está num lugar alto? Sabe quem foi o primeiro homem a pisar na lua? Primeiro ser humano a pisar na lua? Neil Armstrong. E o segundo? Não interessa, só interessa o primeiro, né? Neil Armstrong, quando voltou da lua, a nave Apollo pousou na água, foram resgatados no navio. A hora que eles desceram do navio, havia uma legião de repórteres esperando por eles. Todos foram em cima de Armstrong. Afinal de contas, ele foi o primeiro. E os repórteres perguntaram para ele o seguinte: Armstrong, qual foi a sua sensação ao pisar na lua? E em cadeia mundial de televisão, ele disse assim: lá em cima, lá no alto, eu me senti mais perto de Deus. Que testemunho bonito, né? Que besteira que ele falou, né? Do ponto de vista poético, não tem problema. A poesia aceita certas comparações. Igual aquela música, sim, eu sei que Deus fez você para mim. É poético, a poesia aceita. Teologicamente não é assim. A mesma coisa ele dizer ali. Do ponto de vista do testemunho, ele deu um testemunho de Deus para o mundo inteiro. Agora, do ponto de vista teológico, pega a realidade dessas palavras. Se para a gente se sentir perto de Deus, nós temos que subir a lua, quantos de nós vamos ter oportunidade de nos sentirmos perto de Deus? Ninguém. Os pagãos acreditavam que eles tinham que subir na montanha para chegar mais perto de Deus.
Por isso eles construíam os templos no alto das montanhas. Isso é uma ideia pagã. Quando você lê o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. Geralmente eles cantavam esse salmo quando em peregrinação estavam chegando a Jerusalém e passavam pela região das 10 cidades pagãs chamadas Decápolis. E eles olhavam para as montanhas, e aquelas montanhas estavam lotadas de templos construídos no alto da montanha. Tinha montanha que tinha tanto templo construído nela que formava uma coroa de templos ao redor do cume da montanha. E o povo de Israel cantava assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A mensagem é: será que eu tenho que subir na montanha para poder encontrar com Deus? Não. Não. Porque o meu socorro vem de onde? Eu sou incapaz de ir aonde Deus está. Então não adianta subir na montanha. Salmo 86, qual é o pedido de Davi? Salmo 86, verso 1. Você já leu isso lá? Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque sou pobre e necessitado. Inclina, Senhor. Eu não tenho como ir aonde Deus está. Eu clamo e Deus vem aonde eu estou. Davi, fugindo das perseguições de Saul, clamava a Deus de dentro da caverna. E Deus ia lá dentro da caverna para atender Davi. Jonas, errante, fugitivo, no fundo do abismo, no ventre de um peixe, no fundo do oceano, clamou a Deus. E Deus foi em socorro de Jonas. Talvez você sinta que a sua vida está tão mergulhada nas trevas, na escuridão, que você acha que Deus não é mais capaz de ouvir você. Fique tranquilo, filho. Você não precisa vir à superfície. Clame e Deus vai te buscar lá embaixo e vai te resgatar. Jesus gostava de orar no alto das montanhas, porque a vista é bonita, porque a paisagem é inspiradora, mas não para estar mais perto. A segunda coisa que eu leio aqui nessa passagem é que eu nunca estou tão atrasado, nunca eu estou com tanta pressa que eu não tenho tempo para orar. A gente acha que não dá tempo para orar. Orar não é gastar tempo. Orar é investimento em tempo. Quer ver como é fácil você entender isso? Você acordou atrasado. Chegou tarde em casa, o pastor não para de falar um minuto. Acordou atrasado no dia seguinte, foi dormir tarde, acordou atrasado. Agora naquela correria, não, estou perdendo ônibus, não dá tempo de orar. E você vai embora. Você vai pegar o ônibus sozinho. Você vai enfrentar o trânsito sozinho. Você vai chegar atrasado no serviço, vai enfrentar teu chefe sozinho. Cada problema que você tiver durante o dia, você vai enfrentar sozinho. Mas você dobra os joelhos e clama ao Senhor. E Ele sai com você. E Ele pega o ônibus com você. E Ele enfrenta o trânsito com você. E Ele enfrenta o teu patrão com você. Que dia você acha que vai ser mais gostoso? Que você saiu sem orar ou o dia que você parou para orar? Você está entendendo a lição? Jesus não precisava orar. Sabe por que Jesus não precisava orar? Porque Jesus é Deus. Deus pleno. Colossenses capítulo 2, verso 9, diz: porque nele, em Jesus,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é um Deus aleijado. Jesus não é um Deus mais ou menos. É Deus pleno. Tanto quanto o Pai, tanto quanto o Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui na terra, revestido da humanidade, ele tinha todo o poder dele com ele. Mas Jesus decidiu não usar nada do seu poder. Jesus decidiu se submeter a outra pessoa da Trindade e passou essa relação de pai e filho, não porque ele foi criado, gerado pelo Pai, não porque o Pai é o primeiro da Trindade, mas para nos ensinar a depender de Deus. Por isso ele disse assim: se você tiver fé, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu. Porque nada do que ele fez foi por si mesmo. Nada do que ele fez foi porque ele usou o poder dele. Ele se fez dependente do Pai, para nos dar o exemplo. Só isso. Espera um pouquinho. Deus sabe das coisas? Sim ou não? Quantas coisas Deus sabe? Hã? Todas? Tudinho, tudinho, tudinho? O que eu penso Ele sabe? O que eu vou falar Ele sabe? Então por que eu preciso falar? Ele já sabe o que eu vou orar? Então por que eu preciso orar? Você ouviu alguém que resumiu assim a mesma de ontem, amém? Senhor, lembra tudo que eu te pedi ontem? Faz hoje de novo, amém, obrigado. Vamos em frente. Senhor, o Senhor já sabe tudo que eu penso. Por que nós temos que orar? Por que a gente tem que falar tudo para Deus? Por que a gente tem que ficar pedindo para os outros, por favor, ora por mim? Por que a gente tem que ficar fazendo corrente de oração? Por que Jesus contou aquela história que eu li para você, lá de Lucas, que se você for falar com teu vizinho meia-noite, pedindo pão para ele, porque chegou gente na tua casa, ele já está deitado, ele não quer atender você, mas você continuar falando com ele, ele vai te dar o pão só para se ver livre de você? Será que é tão difícil assim mover o coração de Deus? Será que é tão difícil assim convencer Deus de fazer alguma coisa na minha vida? Será que eu preciso pedir para tanta gente falar para ver se acha pelo menos um de quem ele gosta e atende a oração? Como funciona a oração? Você já parou para pensar nisso? Como funciona a oração? A gente não para muito para pensar como as coisas funcionam. Ainda mais hoje em dia, né? Geração botão. É a geração de apertar o botão e tudo funcionar. É tão legal apertar um botão do iPad assim e rola um monte de aplicativo, de vídeo, tudo em alta resolução, e navega na internet. Pera lá, o que tem atrás daquele botão? Você já parou para pensar o que tem atrás daquele botão? É tão gostoso enfiar o dedo no botão do micro-ondas assim e sair tudo pronto ali no instantinho, né? Como é que esse povo descongelava comida antes do micro-ondas? Eu não sei. É tão gostoso pegar o telefone assim para apertar um botão, né? Você já parou para pensar na mecânica, no processo, em tudo que existe por trás de um botão do celular quando você aperta? Outro dia eu liguei para um amigo meu. Rapaz, estava precisando falar com você.
dá para a gente se almoçar junto hoje? Ele falou, cara, hoje não vai dar. Eu falei, não tem jeito? Ele falou, não, hoje não, eu estou na Espanha. Acho que hoje não vai dar. Depois que eu desliguei, fiquei pensando assim, caramba, como é que o celular achou o cara lá na Espanha? Você já pensou por onde essas ondas passam? Por quantos satélites, por quantas torres e antenas despejando sinal para tudo que é lado, para localizar em qualquer lugar do mundo, assim ó, em segundos? A gente não para pensar em como funciona. Eu oro e espero que tudo funcione. O que é que acontece por trás do botão do amém? Porque a gente vai escrevendo tudo, né? Quando a gente fala assim, em nome de Jesus, amém, a gente apertou a mensagem do enviar. Pronto, descarreguei, fiz o upload. Enviei o SMS, está lá, o e-mail já foi. Agora ele se vira, problema dele. O que acontece por trás dessa mecânica? Por que nós precisamos orar assim? Pega a tua Bíblia, volta um pouquinho lá em Gênesis, já que a gente falou tanto do Gênesis essa semana. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Você em casa aí, pega a tua Bíblia também, não fica olhando na tela assim, esperando eu ler não. É lógico, esse povo só acha que só porque está em casa não precisa ler a Bíblia, lê a Bíblia você também. Aliás, tem tanta gente querida, eu não vou nem mencionar nome, mas tem gente assistindo aqui, a gente já recebeu cada recado legal. Tem gente que eu não conheço, mandou cada mensagem bacana no Twitter ontem. E tem gente que eu conheço bem e que eu amo muito, que está aí acompanhando a gente. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Espera um pouquinho. Quando Deus criou esse mundo, Deus entregou o domínio desse mundo a Adão. Lendo a Bíblia, me dá a entender de que existem outros mundos criados por Deus. O livro de Jó fala de uma reunião no céu. Dá a impressão de que cada mundo tem o seu representante e que esses representantes comparecem diante de Deus. A Soroite dá mais detalhes sobre isso. A Bíblia dá evidências. Isso também não é ponto de salvação. Agora, o que eu preciso entender é o seguinte: se essa terra, se esse planeta tivesse um trono, onde fosse colocado um governador, quem sentaria nesse trono como governador da terra? A quem foi que Deus entregou a gerência, o cuidado da terra? Adão. Quando Adão pecou, Adão desocupou o lugar e entregou o governo da terra para Satanás. Olha, põe a tela para mim, por favor. Eu não trouxe nem o passador aqui, esqueci lá em cima. Mas assim, eu vou mencionar algumas coisas rápidas. A gente não pode gastar muito tempo em cima disso. Você só acompanha comigo, se ficar alguma dúvida, você me pergunta depois, tá? Mas vamos lá. Passa para mim aí, por favor. A Bíblia diz assim, Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos.
mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Por que Satanás veio parar justo aqui nesse mundo? Quem é Satanás? Quem era ele? Passa para mim, por favor, querida. Isso, para frente. Quem era Satanás? No livro História da Redenção, olha, são 2 livros que podem te ajudar muito. História da Redenção e Patriarcas e Profetas. Eu vou mencionar algumas coisas rapidinhas aqui. Você vê o texto em negrito e o texto que está sublinhado aqui. Começa lá em cima. Lúcifer, no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave, exprimia felicidade. A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Quem era Lúcifer? Quem era Lúcifer? Um anjo de luz. Que anjo de luz era Lúcifer? O primeiro. O mais importante de todos. Acontece que um dia, ao invés de Lúcifer perceber tudo que Deus deu para ele e agradecer a Deus, ele olhou para ele e disse assim: caramba, quer saber, eu sou bem melhor que os outros, hein? Ô, bando de anjo, vocês têm que me adorar também. Obrigado. Ó como é que eu sou bom. Vocês também têm que me adorar. Não dá para entender como um anjo perfeito, num lugar perfeito, deixa crescer a maldade desse jeito no coração. A Bíblia chama isso do mistério da iniquidade. Mas uma coisa eu sei. Os pensamentos sempre passam pela cabeça da gente. Nós é que decidimos alimentar ou não. Você não pode dar asas soltas, rédea solta à sua imaginação. Satanás deixou de olhar para Deus, começou a olhar para si. Sabe o que aconteceu? Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia unicamente a Cristo. Lúcifer queria participar do processo de criação da terra. Ele não é criador, ele é criatura. Como no processo de criação da terra, ficou estabelecido que o Verbo seria a pessoa de Cristo, ele dirigiu toda a revolta e indignação dele especificamente contra Miguel, contra Cristo. E então ele inventou uma mentira. Sr. White diz assim: Lúcifer prometeu aos anjos leais a ele um governo novo e melhor do que eles tinham então, no qual eles seriam livres. E sabe o que aconteceu? Um grande número de anjos expressou o propósito de aceitar Lúcifer como líder e comandante. Sabe por quê? Porque os anjos não conheciam a mentira. Eles nunca tinham ouvido falar em mentira. Eles não sabiam o que era mentira. Então veja como eles reagiram. A maioria dos anjos acreditou em Lúcifer. Eles não conheciam a mentira. Mas muitos anjos se mantiveram leais a Deus. Os anjos que permaneceram leais a Deus avisaram aos anjos rebeldes de que eles estavam entrando numa roubada, que aquilo era mentira. E quando eles foram avisados disso, houve arrependimento.
os anjos todos se arrependeram e voltaram para Deus. Mas eu e você precisamos entender que Satanás governa com mentiras. E então, quando a primeira mentira falhou, ele lançou uma segunda mentira. Olha o que o Sr. White diz. Lúcifer disse que ele mesmo e os anjos que tinham se unido a ele tinham ido muito longe para voltarem. E que enfrentaria as consequências. De que Deus, olha aqui a parte em negrito, Deus não perdoaria. E que agora eles precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição e autoridade que não lhes fora concedido voluntariamente. Foi quando ele decidiu declarar guerra contra Miguel e os seus anjos. Sabe o que aconteceu quando ele espalhou essa segunda mentira? Agora, os anjos a maioria dos anjos não aceitou. Porque agora eles já sabiam que ele é mentiroso. Mas muitos ainda caíram na lábia dele. Houve batalha. E ele conseguiu arrastar com ele quantos anjos? Quantos? Terça parte. Vamos dar uma linha de matemática rapidinho aqui. Já que eu queria ser engenheiro, né? Se Deus tivesse 3 anjos, quantos anjos saíram com Satanás? 1. Você acha que Deus tinha 3 anjos? Não, também acho que não. Se Deus tivesse 30 mil anjos, quantos saíram com Satanás? 10 mil. Você acha que tinha 10 mil anjos no céu? Não, também acho que não. Se Deus tivesse 3 milhões de anjos, quantos teriam saído com Satanás? 1 milhão. 1 milhão de anjo mau já é demônio para chuchu, não é? Mas eu não acho que Deus tinha 3 milhões de anjos. A Bíblia fala de miríades de miríades. Se Deus tivesse 30 bilhões de anjos, 10 bilhões teriam saído com Satanás. Mas eu acho que Deus tinha mais. Você entendeu porque você não pode enfrentar essa batalha? Não tem jeito. A gente depende de uma força externa. Agora tem um detalhe. Quando Satanás foi expulso do céu, toda oportunidade de salvação para Satanás estava encerrada. Tudo que Deus podia fazer por ele, Deus fez até ali. Por que Deus não destruiu Satanás? Por que mandou para cá? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus baseia o governo dele na verdade e na justiça. Satanás havia inventado uma mentira. Satanás havia dito que ele governava melhor do que Deus. Se Deus destruísse Satanás naquele momento, os anjos que ficaram do lado de Deus não mais serviriam a Deus por amor, mas por temor. Deus precisava dar um tempo para que os anjos conhecessem o verdadeiro caráter de Satanás. Além disso, se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, ele diz que ele governava melhor do que Deus, eternamente permaneceria a dúvida. Como seria o governo de Satanás? Se ele era tão ruim assim, por que Deus não deu uma chance para ele? Por que Deus já destruiu logo? E por mais doloroso que fosse esse processo, Deus precisava provar o caráter dele quem? De Deus, e o caráter de Satanás. Deus precisava permitir que Satanás governasse por um tempo. E governar aonde? Aonde ele fosse aceito. Aonde ele fosse recebido. Satanás só governaria onde fosse recebido. A Sra. White diz que Deus enviou 2 anjos a cada mundo criado. 2 anjos aqui à terra. E os 2 anjos contaram para Adão e Eva sobre a rebelião. Sobre tudo o que havia acontecido.
e avisaram Adão e Eva de que Satanás viria aqui tentá-los. E avisou que se eles resistissem às primeiras tentações, estariam eternamente livres do mal. E avisou também que Satanás não podia assediá-los em qualquer lugar do planeta. O único lugar onde Satanás teria acesso a Adão e Eva seria junto à árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquele bolo de chocolate que a mamãe falou para não mexer. E que Adão e Eva, em vez de desfrutar de todo aquele jardim, ficaram parados, feito bobão assim. Olhando para a árvore, babando. Que gosto será que tem? Por que não pode mexer? A gente não faz isso hoje ainda? Sim ou não? Deus dá uma mulher maravilhosa para a gente. Em vez da gente aproveitar, fica olhando aquela outra lá. Ah, como seria? Se você não sabe como seria, eu já vou contar logo para você. Vai ser a mesma coisa. Na primeira noite parece que foi interessante. Na terceira já virou vida de casado. Do mesmo jeito. Filho, você não conseguiu resolver o problema com uma, não é com a segunda que você vai resolver. Então fica com a tua. Mas a gente acha, está sempre olhando a grama do vizinho. A grama do vizinho é sempre mais verde. De vez em quando eu vou para a roça. Eu já andei muito em sítio aqui em São Paulo, interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Santa Catarina. Já andei em sítio lá no interior da Bahia. Toda vez que eu vou para o sítio, eu vejo uma cena que me chama muita atenção. O gado no pasto, aquele pasto enorme para o gado, e a tonta da vaca, cortando o pescoço no arame farpado, para enfiar a cabeça pelo arame, e comer aquele pedacinho de grama que está do lado de fora, ali, junto da estrada, cheio de poeira. Foi essa tolice de Adão e Eva que fez com que nós aceitássemos o governo de Satanás. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso, foram eles. Engano seu. Cada vez que você sabe que está errado, e diz assim, Deus que me perdoe, e vai em frente, você está dizendo, Eva, parabéns. Você resistiu muito tempo, eu teria cedido mais rápido ainda. Todos nós pecamos. Todos nós aceitamos o governo de Satanás. Esse mundo pertence a Deus, mas é governado por Satanás. Satanás governa nesse mundo para revelar o caráter dele. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus pode interferir no governo de Satanás, sim ou não? Se eu digo Deus pode no sentido de tem poder para isso, ele pode. Mas tem um problema. Se Deus ficar metendo o bedelho, interferindo no governo de Satanás, a hora que deu tudo errado, Satanás vai dizer assim, sabe por que deu tudo errado? Porque Deus não me deixou governar. Deus tem poder para interferir, mas ele não pode. Entendeu a diferença? Deus tem que permitir que Satanás governe nesse mundo. Deus tem que permitir que o governo de Satanás siga o livre curso desse governo. Você está conseguindo entender essa linha de raciocínio? Eu estou bem rápido assim, mas acho que deu para entender até aqui? Eu ia falar que se não entendeu, levanta a mão, mas não levanta não. Se não entendeu, depois fala comigo ali fora. Ou manda um e-mail, tá bom? Nós estamos à mercê do diabo.
duro ouvir isso aqui? Nós estamos à mercê de Satanás, porque nós estamos sob o seu governo. Não importa quem ganhar essa eleição, você votou ou não, você está sob o governo dessa pessoa. Quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. Quem nasce no Rio de Janeiro é carioca. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Quem nasce no planeta Terra é pecador. Você já nasceu sob o governo de Satanás. Se Deus interferir, Satanás vai dizer assim: ele não me deixa governar. Deus pode interferir nesse mundo? Ele tem poder para isso, mas não pode. Qual é a exceção? Qual é a única situação em que Deus pode intervir? Quando eu solicito. Quando eu peço. Se eu não peço, eu estou sob o governo de Satanás. Se eu peço, Deus vem em meu favor. E o diabo vai cobrar dele. O que você está fazendo aqui? Sai da frente. Meu filho me chamou. Está aqui, pronto para atender. Você consegue entender o que é oração? Quando eu oro, eu permito que Deus opere na minha vida. Só esse amenzinho xoxo assim? Deixa eu repetir. Você está nas garras do diabo. Sob o governo dele, preso, escravo. Ele faz com você o que ele quer. Mas quando você ora, você permite que Deus atue na sua vida. Aleluia. Achei que você não fosse acordar para isso. Filho, nós somos escravos. Por isso a Bíblia diz que a oração abre as janelas do céu. A oração abre uma comporta que permite que Deus derrame poder na minha direção. Havia uma multidão de pessoas que se barravam, acotovelavam, andavam para o lado de Jesus. Não acontecia nada. Mas uma mulher que veio lá por baixo, no meio daquela multidão, tocou na barra da roupa de Jesus. Ele parou e perguntou: quem me tocou? Pedro olhou e falou assim: como, Senhor, quem te tocou? Olha essa multidão ao teu redor. Falou: Pedro, fica quieto, Pedro, você não entendeu. Pedro, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu poder. Quando eu oro, eu permito que Deus derrame o poder dele sobre mim. Quando eu oro, eu tiro do diabo o direito de governar sobre a minha vida. E coloco a minha vida sob o governo de Deus. Você consegue entender isso daqui? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, que não é uma ilustração perfeita. Ela tem muitas limitações. Mas me ajudou muito. Eu espero que ajude você também. Eu morei em Brasília 4 anos. A minha filha, a Stephanie,
cresceu dentro do Clube dos Bravadores. Agora é o Tiaguinho que está no clube. Ela já está com 16 anos de idade. Mas um dia eu estava andando com a Stephanie lá em Brasília. E ela viu um prédio com uma bandeira. A bandeira da China. Ela aprendeu no Clube dos Bravadores que dentro do território brasileiro não se pode, é proibido hastear a bandeira de qualquer outro país sem a presença da bandeira brasileira. A primeira bandeira a ser hasteada aqui é a brasileira. E a Stephanie, que aprendeu isso, viu a bandeira da China, a gente passando de carro, ela falou assim: pai, ali está errado. Olha lá, aquela bandeira é da China. E não tem a do Brasil ao lado ali. Eu falei: filha, ali está certo. Não pode, pai, é contra a lei. Eu falei: não, filha. Acontece que ali é a embaixada da China. Nós estávamos passando pelo setor das embaixadas. Eu falei: está vendo aqui? Embaixada do Japão. A embaixada da Itália, da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos. Sabe por que dentro da embaixada pode hastear a bandeira só daquele país? Porque dentro da embaixada não é território brasileiro. É território daquele país. Por isso que nas embaixadas eles tomam muito cuidado antes de você entrar. Porque depois que você entrou, você está em outro país. Você continua dentro do Brasil. Mas ali dentro da embaixada, a polícia brasileira não pode entrar. Ninguém pode fazer nada. Se dali você pedir asilo político, recebeu asilo político, dali você é extraditado e vai embora para outro país. Então assim, gente, olha, não é que é exatamente assim. Mas quando eu oro, é como se eu entrasse... Essa tampa aqui não cai não, né? Quando eu oro, é como se eu entrasse na embaixada do céu. A Sarah White diz assim: quando eu aceito a Jesus, eu começo a experimentar o céu aqui na terra. Eu entrei na embaixada. Ela diz assim: uma alma entregue ao poder de Deus torna-se inviolável, inexpugnável contra os assaltos de Satanás. Eu amo isso daqui. Sabe por quê? Porque o miserável do Satanás continua lá fora, bramando e rugindo como um leão, tentando me destruir. Mas eu estou paradinho aqui na embaixada do céu. Aqui ele não entra. Salmo 91 diz assim: debaixo das suas asas nós estamos seguros. Eu cresci ouvindo a história de um fazendeiro que perdeu toda a sua fazenda por um incêndio. E que depois que acabou o incêndio, ele saiu contemplando o prejuízo. E de repente ele viu a galinha torrada. E debaixo das asas da galinha saíram os pintinhos sãos e salvos. Se uma galinha é capaz de proteger os seus filhotes embaixo das asas, você consegue imaginar o que é estar embaixo das asas de Deus? Salmo 91 diz assim, que Deus manda os anjos dele em seu socorro. Não é um anjinho fajuta não, viu? Porque agora tem uma onda de alguma igreja que eu não sei qual é aí, que eles dizem assim: se as coisas não estão indo bem na tua vida, é porque teu anjo é fraco. Então vem aqui que nós vamos passar por uma cerimônia e vamos trocar teu anjo da guarda. Nós vamos dar um valentão para o seu Schwarzenegger, assim, um anjo bem saradão. Coitado, nem o Schwarzenegger já... Viu uma foto dele esses dias na praia assim? O que tem de pelanca ali parece eu. A Bíblia diz
que Deus manda uma legião de anjos em seu socorro. Quando eu fiz teologia aqui nessa escola, seminário, eu fiz a minha prática pastoral na Igreja Central Paulistana. A igreja onde eu nasci. Não foi só você. Eu pregava naquela igreja e tinha um monte de irmãzinhas maravilhosas que saíam e diziam assim: ai, pastor, eu peguei você no colo. Eu troquei sua fralda. Chega! Não fala mais nada. Deixa pra lá. Aqui tem uma que me pegou no colo. Ontem eu falei para ela, aquela época foi fácil, queria ver pegar agora. Pastor César Augusto era o pastor da Igreja Central Paulistana. E o pastor César Augusto foi perseguido por um homem muito mau. E esse homem mandou um capataz dele, armado, para matar o pastor César na Igreja Central. Todas as terças-feiras de manhã, o pastor César fazia plantão ali na igreja, sozinho. Aquele homem chegou, olhos vermelhos, não lacrimejava, sintoma de uso de drogas, não falava direito coisa com coisa. Pastor César olhou para ele e disse assim: filho, o que é que você veio fazer aqui afinal? E aquele homem disse assim: eu vim para te matar. E por que você não mata? Por causa desse exército que está atrás do Senhor. Você entendeu a diferença? Quando eu oro, Deus manda uma legião de anjos. Por isso vão cair 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Porque você fez do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Você acha que isso é pouco ou é muito? Hã? É pouco ou é muito? É muito. É muito demais. É muito mais do que eu e você conseguimos imaginar. Sabe por quê? Porque Deus está ao meu lado e ao seu lado, dia e noite, desesperado para atuar na nossa vida. E não pode. Simplesmente porque você não deu esse direito a Ele. Lembra lá de Mateus, que a gente estava lendo? A multiplicação dos pães. Jesus desceu da montanha. Por volta da meia-noite, os discípulos estavam já em alto mar, no meio do lago. Jesus apareceu para os discípulos fazendo o quê? Andando sobre a água. Pedro lançou um desafio: Senhor, se é o Senhor que está aí, me manda andar sobre a água contigo. Então vem, Pedro. Ih, caramba, o que eu faço agora? E se eu saio do barco e não é Jesus? Vem, Pedro, você pediu, agora vem. Você conhece alguém que já andou sobre a água? Na televisão eles ficam tentando provar que dá para dar assim. Os caras dão 2, 3 passinhos lá. Bruf. Não dá para andar em cima da água. Eu já tentei andar. Eu achava que era tudo uma questão de velocidade. Afinal de contas, no desenho animado, você nem vê a perninha dele, né? Eu peguei um cantinho da piscina, assim, um pedacinho curtinho, que daria uns 3 ou 4 passos só. Fui muito longe, tomei muita distância, vim correndo com esse corpo esbelto, assim, primeiro passo que eu dei, buf, afundei. Não dá para andar em cima da água. Mas Pedro estava andando em cima da água. Mas houve um momento em que Pedro deixou de olhar para Jesus. Eu não sei por que a gente teima em fazer isso. De vez em quando, a gente olha para Jesus e fala assim: Senhor, dá só um minutinho, eu vou sair, tá?
que a gente teme fazer isso? Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro tirou das mãos de Cristo o controle da vida dele. E a Bíblia diz que naquele momento Pedro começou a afundar. Já teve algum momento da sua vida que você sentiu que você estava afundando? Sabe qual é o nosso problema? Quando a gente começa a afundar, a gente começa a se debater tentando voltar para a superfície. A água toda é mole. Havia algum pedaço de água que sustentava o peso de Pedro. Esse pedacinho estava afundando. Quanto mais Pedro se debatia, mais rápido ele afundava. Aonde é que estava Cristo? Aonde estava Cristo nessa hora? Ao lado de Pedro. Desesperado para ajudar Pedro. Mas não podia, não é que ele não queria, não era capricho, ele não podia, porque Pedro saiu da embaixada do céu. Pedro se colocou sob o governo de Satanás. Jesus parado ao lado dele, desesperado para ajudar. E Pedro se debatendo, Pedro correndo, Pedro tentando de todo jeito voltar para a superfície. E quanto mais ele se debatia, mais rápido ele afundava. Será que isso lembra algum momento da sua vida? Sim ou não? Fala para mim. Mas naquela hora que a água foi subindo, Pedro levantou a cabeça para tentar salvar o nariz. Ele viu Jesus parado do lado dele. Não deu tempo de ajoelhar. Não deu tempo de colocar as mãozinhas. Não deu tempo de fechar o olho. Não deu tempo de fazer uma oração formal. Querido Deus, que habita no eterno céu, muito obrigado. Pedro estava afundando. Só deu tempo para escapar dali 2 palavras e meia. Senhor, salva-me. Pronto. Era só isso que ele precisava. Só isso, tão simples. Pedro deu o direito a Jesus de atuar na vida dele de novo. Simples. Puxou Pedro de volta. Você entendeu isso daqui? Quando eu oro, eu permito que Deus atue na minha vida. Quando eu oro, eu abro um canal, uma janela, um tubo, um duto, por onde pode fluir o poder de Deus em minha direção. Agora, quer saber o que é mais legal? Se você também orar por mim, nós dois orando juntos, vamos abrir um duto maior. Se você também orar por mim, esse duto é maior ainda. E se você também orar, é maior ainda. Quanto mais pessoas orarem por mim, eu vou abrindo uma adutora, por onde podem jorrar as bênçãos de Deus. Por isso que é importante orarmos uns pelos outros. Não é gostoso isso aqui? A gente podia ir longe nisso, ó. Eu só vou te fazer uma perguntinha. Se é tão simples assim, por que que a gente ora e não acontece nada? A primeira coisa é que para Deus me atender, muitas vezes Ele depende de atuar no coração de outras pessoas também. Você está desempregado, pede um emprego para Deus. Deus vai trabalhar no coração de outra pessoa. A outra pessoa pode ser suscetível, sensível ao toque do Espírito Santo e contratar você. Mas Deus não pode obrigá-lo a fazer isso. Sabe aquele gatão que você pediu para Deus dar um jeito de botar ele na tua vida?
Deus pode até dar um toque no coração dele, mas se ele não ouvir o Espírito Santo, filha, Deus não pode forçar o coração dele. Assim como Deus não pode obrigar você, Deus não pode obrigar os outros também. Por isso Deus nunca prometeu uma ação específica para você, Ele prometeu cuidar de você. Por isso Deus disse assim, você vai ter problema, filho. Eu nunca disse para você que você nunca teria problema. Você vai ter problema. Como eu sofri, se eu sofri, imagina você. Você vai sofrer também. Mas eu venci. Eu vou dar vitória para você. Você vai sentir a sua vida pesada. Fique tranquila. Eu vou carregar os seus fardos. Deus nunca disse que faria alguma coisa específica por você. Ele disse que cuidaria de você. Lembra daquele homem que eu falei? 12 anos procurando emprego? 12 anos emburrado com Deus porque não deu emprego para ele. Mas 12 anos Deus cuidando dele. Não faltou nada. A segunda razão pela qual a gente ora e Deus não faz o que a gente pede é pelo que está escrito em Tiago, capítulo 4. Tiago está logo depois de Hebreus, viu? Se você não estiver achando, vem de trás para frente, que às vezes é mais fácil. Mas está lá. Tiago, capítulo 4. Você consegue agradecer a Deus porque Ele não atendeu o que você pediu para Ele? Hã? Você consegue agradecer a Deus porque Ele não te deu o que você pediu para Ele? Você consegue agradecer a Deus porque Ele não fez o que você pediu para Ele? Então vou dar uma dica para você, marca esse texto na sua Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 2. Pedis e não recebeis. Por quê? Por quê? Pedis mal. Pedi e não recebeis porque pedis mal. Sabe qual é o problema? Eu não sei pedir. Deus seria um louco se Ele atendesse tudo que a gente pede. A gente não sabe pedir. Quando minha filha tinha, 4 anos de idade, Stephanie, nós morávamos aqui em Arthur Nogueira. Ela era pequenininha, um dia estávamos só eu e ela em casa. Era hora do almoço, falei, filha, hoje o papai vai fazer o almoço para você. Ah, que legal, pai. Falei, filha, o que você quer comer de almoço? Ah, não sei, pai. Eu falei, filha, o papai quer fazer uma coisa que você gosta. Pensa numa coisa que você acha muito gostosa, assim, o papai quer fazer para você. Ah, pai, então eu quero bala. Você quer o quê? Bala. Falei, filha, e bala lá é almoço? Ah, você falou para eu pensar numa coisa gostosa, ué. Eu gosto de bala. Falei, filha, bala se chupa, não tem nada. É só uma bolota de açúcar lá, que ainda vai estragar teu dente. Não, bala não. Filho, o papai está falando de comida. Comida, coisa que você mastiga. Ah, agora eu entendi. Então eu quero chicletes. Eu falei, não, agora ficou pior. Chiclete pior ainda, filha. Ué, pai, você falou que comida é coisa que a gente mastiga. Eu falei, não, filha. Come um pedaço, morde, mastiga, engole, come mais, mastiga, até encher a barriga. Ah, pai, agora eu entendi. Então eu quero chocolate. Eu falei, não, esse teu cardápio não vai dar certo, filha. Faz o seguinte, vai brincar e deixa que o papai vai fazer a comidinha para você. Ela foi brincar, eu abri o armário de casa, fiquei olhando o que tinha no armário de casa, achei uma massa importada que eu tinha em casa, dessa linha grano duro, cozinhei para ela, um fiozinho de azeite de oliva, cozinhei, deixei al dente assim no ponto, fiz um molho branco com champignon para ela, fiz assim uma salada bem colorida, um grelhadinho. Isso é dela. Você está querendo comer a comida da minha filha. Mas arrumei aquele prato bem ajeitadinho assim e chamei. Filha, pode vir. Quando ela entrou, ela falou assim, uau, pai, que legal que está esse prato. Quando eu disse o amém da oração, eu ouvi o garfo já dentro da boca dela. Antes de eu comer metade
da comida que estava no meu prato, ela já tinha raspado toda dela. Olhou para mim e falou assim: pai, isso aqui está muito bom. Tem mais, pai? Eu falei: tem. Raspei todo o resto que tinha na panela. Ela comeu tudo, olhou para mim e falou: pai, está demais. Tem mais? Eu falei: tem. Olhei para o meu prato: tem. Pois ela limpou o resto que tinha no meu prato. Falou: pai, que delícia, pai. Nossa, que delícia. Muito obrigado. Me deu um beijo. Foi brincar e fiquei eu com fome e com a louça para lavar. Eu tive muito tempo para refletir sobre aquela história, sabe? Muito tempo. Eu dei o que minha filha pediu, sim ou não? O que ela pediu para mim? Você daria chicletes de almoço para o seu filho? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei pedir. Os meus melhores pedidos para Deus é como minha filha pedindo chicletes do almoço. Eu não sei pedir. Deus seria um louco se Ele nos desse todas as coisas que nós pedimos para Ele. Quando a minha filha me disse: pai, eu quero bala, eu quero chicletes, eu quero chocolate. Sabe o que eu ouvi a minha filha dizendo? Pai, eu não conheço nada da vida. Eu não sei tudo que existe. Eu quero uma coisa que seja tão gostosa como chocolate, tão gostosa como chicletes, mas que faça bem para mim. Ela não saiu chorando, reclamando os chicletes que ela não ganhou. Ela saiu feliz da comida gostosa que ela ganhou. A gente briga com Deus por quirera, por miséria. A gente briga com Deus por nada. Eu não sei pedir e estou brigando com Deus. Eu não conheço a vida, estou brigando com Deus. Fala uma coisa para mim: quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, você sabe? Deus sabe. Não é genérico não, mais ou menos 40 mil por pessoa. Ele sabe individualmente. O que foi que você comeu no dia 12 de dezembro de 2003, você lembra? Deus sabe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus conhece detalhes da sua vida que você não imagina. Você sabe o que é um iceberg? O que é um iceberg? Hã? Solta para mim, por favor. O que é um iceberg? Uma pedra de gelo. Uma montanha de gelo. Tem iceberg de todo tamanho. PM, G, GG, extra GG, né? Tem pequenininho, grandalhão. Pena que não tem um navio parado desse aqui para a gente ter uma noção para comparar tamanho. Mas eu tenho uma outra foto aqui de um iceberg que tem uns pinguinzinhos brincando ali embaixo. Então dá para a gente ter uma pequena noção do tamanho. Você já ouviu falar que essa montanha de gelo não é o iceberg? Ouviu ou não ouviu? Essa montanha de gelo é o quê? É a ponta do iceberg. Mas quando você olha para a montanha de gelo, você consegue enxergar o iceberg? Hã? Lembra que eu falei que a gente não tem visão além do alcance? Lembra que eu falei que a nossa visão da vida é muito pequena? Deixa eu apresentar para vocês o que é um iceberg. Isso é um iceberg. Quando eu olho, eu mal consigo enxergar a pontinha. Quando Deus olha, Ele enxerga tudo. Quando você pensa na sua vida, você enxerga a pontinha. Quando Deus pensa na sua vida, Deus enxerga tudo. Quando você se magoa com Deus porque não curou alguém que você imaginava, você enxergou a pontinha. Deus enxergou tudo. Graças a Deus, porque Ele não atende todos os nossos pedidos. Você consegue agradecer a Deus por isso?
Por isso que a gente ora, fala tudo que está no coração e termina a oração dizendo: mas Senhor, seja feita. O que eu falei aqui? Senhor, não precisa fazer nada do que eu pedi, tá? Não é isso que eu falei? Senhor, pega as minhas palavras, leia com a tua sabedoria e faça o que for melhor para mim. Aí Deus faz o que é melhor para mim, eu vou lá e começo a brigar com ele. Que loucura! Não é gostoso quando a gente entende tudo que Deus é capaz de fazer por nós? Há uma última coisa sobre oração que eu quero dizer para você antes da gente ir embora. De um monte, só vou dizer mais uma. Tem alguém que você conhece? Tem alguém que você ama que não está nos braços de Jesus hoje? Sim ou não? Deixa eu perguntar para você. Deus pode atuar na vida dessa pessoa? Olha tudo que nós conversamos aqui. Deus pode atuar na vida dessa pessoa? Ele não pediu. Ela não chamou. Se Deus aparecer na vida dele, se Deus aparecer na vida dela, Satanás vai falar: opa, o que você está fazendo aqui? Esse não, esse é meu. Deus não pode interferir na vida dele. A não ser, olha que gostoso, não é gostoso? Como sempre tem um mas. A não ser que outro filho de Deus solicite. Olha que bacana isso daqui. Gente, quando eu entendi isso aqui, eu fiquei boquiaberto. Deus não pode forçar o coração da pessoa. Deus não pode obrigar a pessoa a uma decisão. Mas cada vez que você ora, você permite que Deus vá lá e faça um carinho no coração dela. Você permite que Deus vá lá e sussurre no ouvido dela: filho, eu continuo do teu lado. Sabe aquela história que quando a gente vai na boate, o anjo fica do lado de fora? Não. Deus vai lá dentro do inferno para buscar os filhos dele. Por isso eu vou dizer uma coisa para você. Nunca deixe de orar por uma pessoa que você ama. Mesmo que você não veja nenhuma solução, nunca deixe de orar por uma pessoa que você ama. Deus não pode obrigar uma decisão. Pode sim acontecer de você passar a sua vida inteirinha orando. E a pessoa fechar, bloquear o coração e não aceitar de jeito nenhum. A escolha é dela. Mas o que a experiência tem me mostrado é que ao longo dos anos, você orando, 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Cada vez que você ora, Deus vai lá: filho, eu continuo aqui do teu lado. Filho, eu estou aqui cuidando de você. Não tem como aquele coração não derreter. Eu aprendi na minha vida que dos piores momentos da vida da gente, Deus tira as maiores bênçãos. Se eu pudesse escolher, meus pais nunca teriam se separado. Meu pai está assistindo. Aquele foi um momento muito duro para a gente. Eu estava em crise espiritual. Mas disso Deus tirou bênçãos maravilhosas depois.
A Anne sabe que bênção ela foi na nossa vida. Mas quando meus pais se separaram, por problema meu, não por culpa de mais ninguém, eu saí da igreja. Minha mãe também saiu. Minha irmã também saiu. Meu irmão também saiu. Foi quando nós fomos morar dentro de uma casa de candomblé. Fomos separados. Um pedaço da família numa casa, outro pedaço na outra casa. A gente passou por situações muito complicadas. Meu pai permaneceu firme na igreja. Meu pai tentou ajudar a gente. Nós não soubemos entender o que meu pai estava fazendo para ajudar a gente. A esposa do meu pai, a Anne, via aquilo desesperada, tentando ajudar. Quando eu estava com 16 para 17 anos de idade, eu voltei para a igreja. Logo depois o meu irmão voltou. Nós fizemos teologia, somos pastores. Em dezembro desse ano estaremos completando 23 anos de ministério. Mas a nossa mãe e a nossa irmã nunca voltaram para a igreja. A minha mãe sempre dizia que era uma adventista do sétimo dia. A minha mãe estava em coma no hospital adventista por causa de um aneurisma no cérebro. Tentaram colocar um santinho na mão dela, em coma. Minha mãe jogou o santinho fora. Mas o nosso desespero era a Elce. A Elce também está assistindo a gente. A Elce não dava nenhum sinal. Havia uma barreira tão grossa ao redor do coração dela que era impossível a verdade penetrar ali. A Elce viveu uma jornada espiritual. A Elce passou por várias igrejas. A Elce foi batizada na igreja católica. Foi professora de catecismo. A Elce se envolveu com seitas orientais. A Elce começou a se envolver com outras igrejas pentecostais. E um dia eu falei para ela: mana, você não aceita conversar nada sobre religião. Eu não quero discutir nada com você. Só vou dizer uma coisa para você. Você está buscando a verdade. Tudo o que você precisa saber está aqui, ó, nesse livro. Só leia a Bíblia. Deixa Deus falar com você. Foram 35 anos orando pela Elce. Mas algum tempo atrás essa igreja começou esse programa de oração intercessória. Escolha alguns amigos. Escolha pessoas que você ama. Ore por eles. Eu decidi colocar a Elce e minha mãe no pau da oração. Durante esses 35 anos eu vim orando por eles. Mas não de maneira sistemática, não desse jeito. Eu comecei a orar pela Elce e pela minha mãe dia e noite, dia e noite, dia e noite. Depois eu descobri que o meu irmão também estava orando por ela, lá no Rio Grande do Sul. Depois eu descobri que o Fernando também estava orando por ela, aqui em Jacareí. Um dia a Elce ligou para mim e disse assim: mano, o que você está fazendo comigo? Eu falei: como assim? O que você está fazendo comigo? Eu falei: nada.
mano, o que você está fazendo comigo? Eu falei, não, só estou orando por você. Então para. Para, porque Deus está mexendo na minha vida e eu não quero. Desculpa, mana, mas eu não parei. Eu continuei. O Elton continuou. Fernando continuou. Um dia Elcio ligou para mim e disse assim, mano, você continua orando, né? Eu falei, lógico que eu continuo. Não dá, mano. Tem um amigo dela que estava assistindo a TV Novo Tempo, Vale do Paraíba, sinal aberto. E ele assistiu um programa do Está Escrito, onde o Fernando falou sobre o sábado. Esse rapaz é da igreja do Evangelho Quadrangular. Ele viu uma verdade tão simples, tão clara. Ele passou a noite lendo a Bíblia. Ele passou a noite em oração, em vigília, clamando a Deus, Senhor, será que isso é tão claro? Eu nunca enxerguei. Ele não dormiu aquela noite. E quando chegou de manhã, Deus falou no coração dele, vai atrás da Elce, lá na autoescola. Ela tem uma explicação para te dar sobre o sábado. Imagine a cena da minha irmã abrindo a autoescola, 8 horas da manhã, e aquele sujeito com os olhos vermelhos de uma noite em claro, olhando para ela e dizendo assim, Elce, aconteceu isso assim, 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 assim. Deus mandou eu vir falar com você, fala para mim o que é que você sabe que você nunca me falou. O que é que você está escondendo de mim? Foi quando a Elce ligou para mim e falou assim, mano, não dá. Eu não aceito a igreja, de tudo que tem na igreja, o que eu mais odeio é o sábado. E como é que Deus manda esse sujeito vir falar comigo justo sobre o sábado? Será que Deus não está falando alguma coisa para você, mano? Mas eu não sei nem o que falar para ele. Eu falei, não tem problema. Eu te mando. Peguei 2 livros, Grande Conflito, e mandei para ela. Um para ela e um para ele. Liguei para o Fernando. Fernando, aquele programa que está escrito, já saiu o DVD? Ele falou, ainda não. Eu falei, mas aí aconteceu. Não, não tem problema, eu vou gravar a série inteira no DVD para ela e vou entregar 8 programas sobre o sábado. Um dia Elcio ligou para mim e disse assim, mano, eu estou num dilema muito grande. A igreja aqui de Taubaté convidou o Fernando para vir fazer uma semana de oração. E ele ligou para mim e disse que só vem fazer a semana de oração se eu prometer que eu vou assistir ela inteirinha. Agora eu estou com a igreja inteirinha pegando no meu pé. Ah, como Deus trabalha. O Fernando foi. Ela assistiu a semana, às vezes ligava feliz, às vezes ligava revoltada. Alguns dias depois ela ligou, disse que estava começando a fazer estudos bíblicos. Quando o Fernando soube disso, ele estava gravando o DVD Terra Seca. Eu não sei se você já assistiu esse DVD Terra Seca. Mas no DVD, ele fez uma homenagem para Elce. Ele gravou uma faixa em especial para ela. Ele convidou a Elce para assistir a gravação. Essa música é uma música de apelo. E o Fernando tinha esperança que ela tomasse a decisão. A expectativa do Fernando é que era colocar no DVD Terra Seca o batismo da Elce. Mas era muito complicado. Minha irmã é dona de uma autoescola. Ela falou assim, mano, como é que eu vou guardar o sábado? Não envolve só a mim, tem todos os funcionários. Os instrutores ganham por comissão. Eles passam a semana inteira vazio. O único dia que eles têm aula das 7 da manhã às 7 da noite é o sábado. Para eu fechar a autoescola, não é só que eu vou perder, eu vou tirar o sustento deles. Ela tentou mudar de ramo, não conseguiu. Um dia ela ligou para mim e disse assim, não quero nem saber.
eu vou fechar. Chamou os funcionários e falou: olha, eu não vivo mais em paz. O que Deus fala está muito claro, eu não consigo mais esconder isso no meu coração. Quem quiser ir embora pode sair. Ela perdeu uma boa parte dos funcionários. Ela perdeu uma boa parte dos clientes. Há 2 anos atrás, eu fui fazer uma semana de oração em Taubaté. E eu conversei com ela. Ela disse assim: mano, eu perdi dinheiro. Está entrando menos dinheiro. Mas eu não estou mais endividada por causa disso. Pelo contrário, parece até que eu estou pagando minhas contas com um pouco mais fácil. No final daquela semana de oração, Deus deu o privilégio para mim e para o meu irmão de juntos batizarmos a nossa mãe e a nossa irmã. Eu tinha o vídeo aqui do batismo delas, eu não vou passar por causa do horário. Mas eu quero dizer para você assim: esse Deus não cansa de amar. Esse Deus vai continuar amando o tempo inteirinho. Cada vez que você ora, você permite que Deus vá lá e trabalhe no coração. Através do profeta Jeremias, Deus disse que não vai consertar teu coração. Ele vai dar um coração novo. Ele vai tirar o coração de carne, de pedra, e vai dar um coração novo. Acho que sábado o Elcio vai estar aqui com a gente. Mas a Elcio é um testemunho vivo de que, por mais duro que pareça, por todos os lugares por onde você não vê solução, por todas as portas que forem fechadas diante de você, filho, continua orando. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus trabalhar na vida dessa pessoa que você ama. Não cobre resultados de Deus, cobre ação. E eu te garanto que Deus vai agir. Eu não sei se você vai orar 3 meses, ou 10 anos, ou como eu, 35 anos, ou como você, 41 anos. Continua. Continua. Dá chance para Deus continuar trabalhando naquele coração tão duro. Deus vai continuar fazendo a parte dele. E mesmo que você não veja resultados, a Bíblia diz que o céu vai ser cheio de surpresas. Porque você não tem noção do que o amor de Deus é capaz de fazer no coração de pedra. Você não tem vontade de orar agora? Entregue sua vida a Deus em oração. Interceda por essa pessoa que você ama. Feche seus olhos. Querido Deus, como é maravilhoso estar nos teus braços, Senhor. Como é maravilhoso saber que podemos nos esconder debaixo das tuas asas. Senhor, esse mundo é muito duro. A batalha é muito cruel. Nós somos tão pequenos, tão frágeis. A gente não é nada.
mas o Senhor nos faz tão grandes. É tão gostoso quando a gente sabe que saiu o poder do Senhor em nossa direção. É tão gostoso saber que o Senhor manda uma legião de anjos para cuidar de nós e para nos proteger. Desculpa, Senhor, porque algumas vezes a gente se envolve tanto na correria do dia a dia que acabamos esquecendo de clamar ao Senhor. Acabamos tirando o direito do Senhor atuar na nossa vida. Mas hoje nós nos derramamos a nossa vida, a nossa alma em oração a Ti, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. Só o Senhor sabe o clamor que vai no nosso coração. Por favor, Senhor, ouve a nossa súplica. Interceda por cada um de nós. Nós precisamos desesperadamente do Teu poder em nossa vida, Senhor. Mas, meu Deus, todos nós temos pessoas que nós amamos e que hoje estão longe de Ti, Senhor. Cada um de nós tem um nome na sua mente. Alguns de nós temos vários nomes. Eu sei, Senhor, que é muito atrevimento. Eu não mereço, nós não merecemos. Mas pelos méritos do sangue de Jesus derramado na cruz, eu te peço, Senhor, por favor, manda o Teu Espírito Santo agora visitar cada um desses corações que nós estamos mencionando aqui, Senhor. Vai lá no trabalho, vai lá na sala de aula, vai lá em casa pegar aquele menino, aquela menina que ficou lá assistindo televisão, vai lá na boate, vai lá na roda de drogas, vai lá no meio daquele inferninho. Mas por favor, Senhor, fala ao ouvido desses Teus filhos. Fala do Teu amor. Fala para eles que eles estão comendo bolotas, comida de porco, quando tem fartura na Tua casa, Senhor. Os lugares deles estão vazios aqui em nosso meio. Chama, Senhor, por favor. Chama. Meu Deus, hoje nós vamos para casa com um sentimento muito diferente. Naquela certeza de que estamos inteiramente nos Teus braços, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado por nos ouvir. Obrigado porque o Senhor não faz as coisas do jeito que nós pedimos. Mas o Senhor faz do jeito que o Senhor sabe que é o melhor por cada um de nós. Senhor, nessa hora, humildemente, eu ergo a minha mão, simbolicamente impondo esta mão sobre cada um dos Teus filhos que está aqui nesta igreja hoje, sobre cada um dos Teus filhos que nos assiste pela internet. Meu Deus, por favor, derrama uma bênção sobre cada um desses Teus filhos agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.